Gente, o Chelsea, o Palmer, por incrível que pareça, são campeões do Super Mundial e a gente é relembrado mais uma vez. Primeiro, por que o futebol é tão da hora, tá ligado? E é meio que por isso, porque é imprevisível. Tudo meio que indicava que o PSG seria campeão, existia um favoritismo enorme, tem finais que a gente chega pra ela sem saber o que pode acontecer e tem finais igual hoje que a gente já meio que tem quase que uma certeza ali, pô, vai dar PSG, uma questão de tempo, é só chegar lá, jogar e ganhar. Mas não, o Chelsea ganha e não só vence, como ele convence. Ele mete um 3-0, ele faz um bagulho completamente não esperado. O Chelsea, o Cole Palmer, os dois juntos nos provam mais uma vez que o futebol é imprevisível. Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, o time inglês veio a campo com esses 11 jogadores aqui. Você já sabe, a arte é pequena aqui para ler os nomes. Mas, cara, o que a gente tinha aqui era a volta do Reece James, o capitão, e também o Coyle, o zagueiro, voltando. E no mais, é a mesma coisa. Tem a ausência do Nkunku, mas a presença do João Pedro, que estreou contra o Palmeiras, que jogou muito bem e colocou o jogo no bolso contra o Fluminense, que por causa disso, mais uma vez, é titular. E ele é um dos nomes do jogo, mas, obviamente, atrás desses esquisitão aqui, que tá aqui na foto e que é o cara da final, é o cara da partida, meu Deus do céu. Mas antes da gente falar do Cole Palmer, vamos ver o Paris Saint-Germain, porque o PSG, diferente do Chelsea, que tinha uma mudança aqui e outra ali, o PSG literalmente só tinha uma, Lucas Beraldo, cria do São Paulo, e aqui é até meio ruim atrelar o São Paulo a ele nesse momento, porque o Beraldo foi muito mal. Mas também seria incorreto da minha parte atribuir, tipo assim, não, o PSG foi mal porque o Beraldo foi mal. Não foi só isso, tá ligado? O time todo do PSG hoje foi colocado na roda. E aí é impressionante como que, cara, meio que todo mundo. O Vitinha foi anulado. O Vitinha que tava jogando muito. Enfim, antes da gente chegar a comentar esse tipo de coisa, o Beraldo era novidade. No mais, tudo que se tinha de melhor. Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, que não conseguiu fazer praticamente que nada. E Beraldo de novidade, Beraldo não foi bem. Gente, como é que chegavam os dois times pra hoje? Aqui nessa foto, que é até bonita, histórica e tal, tem uma pegada aqui de referência, aquela foto dos trabalhadores. Enfim, cara, a gente chegava com um amplo favoritismo do PSG, todo mundo tá ligado. No meu vídeo eu tinha falado o seguinte, pô, o normal seria o PSG ganhar. No vídeo após o último jogo da última partida do PSG. E aí eu até falei, mas no futebol, às vezes o anormal acontece. Dito e feito, o pouco provável, a menor possibilidade, a menor probabilidade aconteceu. Enfim, Cole Palmer, Dembélé, aqui o provável campeão da Bola de Ouro. Você pensa que por ser o provável campeão da Bola de Ouro e por o time dele ser o time do momento, o time do ano, na verdade, ele ganharia, mas não é exatamente isso. Então, todo o favoritismo pro lado de cá, mas na verdade o jogo foi todo pro lado de lá. Enfim, gente, vamos falar de bola rolando. Antes, deixa eu só te dar um aviso, dessa vez eu nem vou falar da Flash Score, eu vou te falar o seguinte, tu já me seguiu no Instagram? Mudança aqui, normalmente eu falo da Flash Score pra você e eu poderia fazer isso aqui, mas eu gostaria de fazer o pedido pra galera que ainda não me acompanha no Insta, não costumo fazer isso muito aqui, mas gostaria de pedir que você me seguisse lá. Caso você ainda não siga, vou deixar o link aqui na descrição, vai ser o primeiro link em destaque. Por acaso, se por acaso você ainda não me segue, me siga lá. Enfim, gente, bola rolando, o que a gente tem? Cole Palmer já no comecinho, levando muito perigo pro PSG, 7 minutos de jogo. Qual era o perigo? Era esse lance aqui, uma jogadaça dele com o João Pedro que deixou de letra, ele chuta e a bola passa raspando e ele se lamenta aqui. Isso aqui já é uma notícia, por que exatamente? Porque o PSG era justamente o time que começa na pressão. A gente já sabe que o PSG do Luiz Henrique, ele é tão fissurado com essa parada de pressão que ele, quando começa jogando, ele bica a bola pra frente, ele cobra o tiro ali no meio do campo pra frente, só pra poder fazer pressão. Então, quase que todo jogo desse time do Luiz Henrique, a grande parada deles é que eles pressionam, eles não deixam o outro time respirar. E aí, cara, quem meio que começou fazendo isso hoje foi o Chelsea, não foi o PSG. Aqui com 7 minutos já tinha muita pressão acontecendo, um quase gol, com o Palmer liderando esse time. Ele que é um cara que sumiu em outros jogos, eu vou tentar lembrar de falar da partida do Flamengo. Partida essa que o Palmer não fez praticamente nada, mas hoje ele tava no dia dele. E aí, pra quem talvez nunca tinha visto o Palmer jogar bem, ver falar bem dele, que é um bom jogador e tal, mas nunca vi nada demais, hoje você viu um bom dia dele, que aqui quase fez o primeiro gol do jogo, só que aí depois o que a gente vai ter é o Doué desperdiçando uma chance, que ele poderia ter chutado pro gol, feito 1-0 aqui, e talvez isso aqui mudasse tudo, mas não mudou, porque faltou ali aquele cacuete, aquela vontade de fazer o gol, aquele cacuete de artilheiro, e ele tenta dar o passe no meio da área pro Hakimi,
que o Cucurella vai lá, intercepta. Cara, o Cucurella, ele dá a volta por cima do campeonato. Aqui ele tem uma leitura de jogo de não se jogar na frente pra tentar impedir o chute, mas na verdade ficar parado pra impedir o passe, e ele consegue impedir esse passe. O Cucurella, ele meio que dá uma volta por cima. É um baita de um lateral, meu Deus do céu, um dos melhores. Não é. Mas termina jogando bem, e eu falo isso aqui porque eu, em diversos momentos, já critiquei muito esse maluco, mas a gente tem que dar mérito pra quem merece o mérito, e nesse caso ele termina o campeonato indo muito bem. Aqui, o Doué, se tivesse chutado, talvez seria tudo diferente. Talvez. Não foi. Porque, na verdade, depois, logo na sequência, a gente tem o Sanches. E, cara, hoje foi o dia do contra. Hoje foi o dia que tudo deu certo pro Chelsea. Por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente tem o Sanches fazendo uma baita defesa. E por que só uma notícia? Porque ele é um goleiro ruim. A verdade é essa. Não só eu, mas quase todo mundo que acompanha um pouquinho ali, você vai achar vídeo comentando, algum momento comentando que esse é o pior jogador do Chelsea de hoje, tá ligado? É claramente um goleiro que tá abaixo do nível do que o time quer pra se você considera o tanto de dinheiro que tem, o tanto de investimento, se você olha o meio de campo do Chelsea, é muito bom. Você tem Enzo, você tem Caicedo, você tem até o Palmer chegando por ali, e, cara, o Sanches não é isso. O Sanches é um goleiro muito limitadinho. É aquele tipo de cara que ainda tá lá porque não compraram ninguém, mas é questão de tempo, tá ligado? Só que aí hoje, no dia do contra, ele vai lá e começa sendo importante. Faz aqui uma defesa porque o Doué, que não chutou naquela hora, decide chutar agora, olha só, ele chuta e o Sanches vai lá e pega, brilha. E aqui possibilita que o Chelsea continue com 0-0 no placar. Então, cara, muita coisa no futebol é decidida num detalhezinho ou outro. O Doué primeiro recebe uma baita de uma chance, não decide chutar e aí perde a chance de fazer gol. E é um lance complicado aquele porque agora que a gente já sabe que deu errado, é muito fácil a gente vir aqui e falar, pô, era pra ter chutado, tá ligado? Na transmissão da Casa TV, o Romário, que estava lá participando, falou, pô, não, mas daí tem que fazer e tal, pá. E a galera meio que cobrou. E aí, tipo assim, pô, do ponto de vista do Romário, se fosse o Romário lá, faria. Mas, porra, você realmente quer comparar o Romário com o Doué? Então, é natural. Tipo assim, não é tão absurdo que ele tente esse passe dentro da área, tá ligado? Faltou, assim, um cacuete ali, mas poderia muito bem ter dado certo e seria um gol de, nossa, você viu que toque de bola, como que ele tava frio na hora? Acabou que não deu certo e seria meio facilitar muito o nosso lado. A gente, nossa, errou. Se tivesse acertado, a gente estaria elogiando aqui, tá ligado? Ele tentou e aconteceu de dar errado. Aqui, nesse caso, aí sim ele chuta até que bem, só que tava lá um goleiro que normalmente não está, mas hoje esteve, Sanches, fazendo um baita jogo. E é aquilo, cara, o louco do futebol é isso. Às vezes o pior time ganha jogando como se fosse melhor. Às vezes o cara acorda no dia que é o dia dele, tá ligado? Assim, tem cara que é craque e aí meio que todo dia é o dia dele. Ou melhor, tem cara que é gênio. Porque tem muita gente que é craque e gênio tem poucos. Messi, Cristiano, até o Neymar, sabe? Ronaldo Fenômeno, Romário. Cara que é gênio. Enfim, o Sanches não é nenhum desses dois. Mas hoje ele tava no dia dele. Então, mesmo sendo um goleiro muito comum, aconteceu ele acertou o dia e justo numa baita final, uma final importante, que não é a final da Champions, mas é mais importante, por exemplo, do que a final da Conference League. Justo hoje, o Sanches faz uma baita partida e meio que recompensa um pouco dos 25 milhões de euros que foram investidos nele. É um jogador de mais de 150 milhões de reais, que é um goleiro bem questionável, mas hoje não foi. Enfim, na sequência, cara, gol com o Palmer e aqui ele começa. Cara, olha só o que faz o Palmer. O Malo Gusto rola a bola pra ele aqui, cadê? Rolou a bola, ele chega, ajeita, chuta lá no cantinho, faz o gol. E deixa eu tirar rápido aqui, antes que a FIFA venha derrubar o meu vídeo. Sai aqui comemorando. Cara, o Palmer, eu já falei sobre isso, eu vou tocar nesse ponto de novo. Ele é um maluco que não tem a menor cara de bom jogador de futebol, tá ligado? E assim, quem sou eu pra falar isso e tal, não que eu seja... Mas assim, é muito louco como é que ele não tem cara nenhuma. Não que eu tenha, tá ligado? Mas ele também não tem nada. Só que é isso, a aparência não quer dizer nada no futebol. Tem até essa foto clássica que o pessoal usa como meme. Tipo assim, mano, parece alguém completamente com medo, do cara que cai no seu time na pelada e você fica, deu ruim, tá ligado? Esse maluco colocou uma baita final no bolso hoje. Olha só, ele faz esse gol aqui e é um gol muito com a cara dele, o jeito que ele pega ali na bola. Só que nesse momento, só 1-0. Porém, esse simples 1-0 já era o primeiro gol feito no PSG desde o Botafogo. Pra quem não sabe,
sabe, até esse momento, o PSG só tinha tomado um gol na competição inteira, que foi aquele do Igor Jesus, que foi num jogo que era um PSG misto, tá ligado? Então o PSG à Vera mesmo, o PSG 100%, foi a primeira vez que alguém fez gol nele, nesse campeonato, e esse foi o primeiro gol do Palmer. Palmer que, como eu falei, não tem a menor cara de craque, mas aparentemente tem dias que ele é sim. Enfim, depois de fazer esse gol, ele vai lá e faz o quê? Outro gol, praticamente igual, pra meio que mostrar que assim, cara, pra não ter risco de você pensar que o primeiro foi na cagada, eu vou lá e faço o mesmo movimento a segunda vez de novo, igualzinho, e ele mostra que tá muito dominado, esse estilo de chute, esse estilo de condução de bola, ele vem aqui, ele ameaça o chute, tira a marcação, ameaça o outro, chuta, e lá no cantinho de novo, sai pra comemorar. Cara, olha só, eu até trouxe anotado aqui, nos últimos 8 jogos, o PSG só tinha tomado um gol, que foi também o do Igor Jesus. 8 jogos. Aqui, com o Palmer, com o Chelsea, em 29 minutos do primeiro tempo, o Chelsea já tinha feito 2 gols no PSG. O PSG, gente, passou a temporada quase que toda meio que atropelando todo mundo. A gente viu esse time meter 5-0 na final da Champions. E você vê que era tudo muito pensado, não era um acaso, tá ligado? Era pensado pelo Luiz Henrique. O PSG, ele é uma filosofia de futebol hoje, essa parada da pressão, essa parada de o Luiz Henrique ter feito questão de dar uma indireta pública no Mbappé falando agora que ele foi embora, sem citar o nome dele, mas deixando claro de quem que ele se referia. Agora que ele foi embora, agora eu vou ter controle. Esse time vai virar uma máquina. Agora eu controlo todos. E de fato o time virou uma máquina, tá ligado? Mesmo assim, hoje o Chelsea, o Palmer foram lá e acabaram com esse time do PSG. Não parecia o mesmo time. E por isso o feito é muito grande. Cara, eu já dava praticamente como certa a vitória do PSG. Tudo que eu falei sobre, eu colocava o provavelmente. Não, é praticamente certeza. E que bom que eu ainda coloquei o praticamente. Porque o praticamente abre ali, nem que seja pequena, mas abre a possibilidade de, talvez não. É praticamente, não é literalmente. Não é com certeza. Enfim, tá aqui o Palmer fazendo gol 2. Cara, ele é realmente diferente. O Palmer, ele não jogou bem contra o Flamengo. Então, assim, o Palmer é gênio da bola? Gênio não é. Gênio é Messi, é Cristiano, é até o Neymar, que, assim, só não joga bem quando tá muito mal fisicamente, quase que a ponto de não entrar em campo. Mas, cara, tem dias que ele é craque, sim. Eu acho que contra o Flamengo ele realmente não fez nada. Se ele jogasse todo dia igual ele jogou hoje, aí sim, talvez a gente discutisse dele ser gênio da bola. Mas tem dias que ele é craque. Tem dias que ele é craque. Hoje foi esse dia. Cara, é muito tranquilo o jeito que ele faz esse mesmo movimento, me parece estar muito dominado, tá ligado? Não, isso aqui eu faço fácil, não jogou bem todos os jogos do campeonato, é verdade. Contra o Flamengo, por exemplo, ele ficou muito atrás, por exemplo, do Pedro Neto. Hoje, ele mostrou pra galera por que o pessoal que acompanha mais ali uma Premier League fala tão bem dele. Naquelas comparações de quem que é melhor, Palmer ou Arrascaeta. Cara, não era absurdo pensar naquela época que talvez houvesse uma discussão, porque a gente vê pouco do Palmer, porque é natural a gente não acompanhar o Chelsea tanto quanto acompanha os times nacionais, principalmente o Arrascaeta que joga no Flamengo, porque o Flamengo é esse time muito midiático, então a gente sempre vai acabar acompanhando mais. Então, assim, naquela altura do campeonato, talvez até fizesse algum sentido a gente falar, não é? Realmente, Arrascaeta e Palmer existe uma comparação. Mas, assim, nos baseando aqui só pelo Mundial, e é claro que, pô, é meio injusto com o Arrascaeta, porque no Mundial específico ele foi mal, mas fazendo essa injustiça, analisando só o Super Mundial, cara, o Arrascaeta não jogou praticamente que nada, e a gente tem aqui o Palmer colocando uma final no bolso e chamando ela de sua. Como eu falei, essa final do Super Mundial é maior do que a Champions? Não, não é. Eu acho que o Dembélé, de qualquer forma, vai ganhar a bola de ouro porque ele ganhou a Champions, tá ligado? Mas, por exemplo, essa final, ela nos mostrou ali que ela é pelo menos mais importante do que a Conference League, por exemplo. Eu acho que falar que essa final não tem peso nenhum, eu acho complicado porque ao final do primeiro gol, na comemoração do Palmer, já teve ali uma discussão. O Palmer, que inclusive tem essa cara meio de nerd, meio de abobado, mas que foi comemorar fazendo bagulho de gelado na frente da torcida rival, então até mais um ponto também essa personalidade dele, mas enfim, o campeonato como um todo, ele ainda é menor do que a Champions. Assim, o Palmer não vai ganhar a bola de ouro porque ganhou isso aqui. Se o Palmer tivesse feito isso aqui na final da Champions, talvez o Palmer ganhasse a bola de ouro, tá ligado? Porque tem pesos diferentes. Mas nos mostra esse jogo que também não é peso zero. Aquele papo de que o europeu não liga nada, ele tem um ponto sim de verdade, como eu falei, a Champions segue sendo maior para os caras, mas falar que não tem peso nenhum
eu acho um completo do exagero, eu acho uma injustiça, eu acho que você tá falando merda, tá ligado? Enfim, o Palmeiras aqui decide esse campeonato que eu espero muito que aconteça mais vezes. Um baita campeonato. Gol do Palmeiras, 2-0. Depois, cara, gol do João Pedro com passe do Palmeiras mais uma vez. E o João Pedro, a gente tem que falar dele porque, olha só, o Palmeiras dá um passe genial de triângulo aqui no FIFA, o João Pedro dá uma cavadinha, meu Deus do céu, virou bagunça. E sai aqui comemorando como? Deixa eu tampar aqui a tela. A gente já conversou sobre isso. A FIFA, se a gente não ficar esperto, a FIFA, ela meio que me quebra aqui e derruba o meu vídeo. Mas preste atenção no seguinte. Você vai ver que agora a forma como, depois de fazer um gol na final do Super Mundial, o João Pedro decidiu comemorar. De tudo que ele poderia fazer, ele decide comemorar fazendo isso aqui, ó, vindo cá, sambado, mandando aqui, pulinho, deixa eu passar aqui para não ter problema, enfim, sambar. Cara, não querendo reduzir o Brasil a samba, tá ligado? Mas pensa aqui comigo, de tudo que ele poderia ter escolhido para usar como comemoração, ele fazendo gol numa final de Super Mundial, numa final de Copa do Mundo de Clubes, ele decide sambar. Eu não sei se eu tô maluco, mas isso aqui me parece muito tipo assim, seleção brasileira eu existo. João Pedro que já foi criticado, já foi falado que não merecia seleção por simplesmente jogar no Brighton, o que eu sempre discordei, e agora a gente tá vendo que se você segue sendo uma pessoa que acredita nisso, cara, agora no Chelsea tá bom? Tipo assim, não muda muita coisa, tá vendo? Ele tava no Brighton porque era uma questão de tempo, saca? Mas ele era bom. Essa parada de, na seleção brasileira não pode ter jogador de time mediano da Europa. O McAllister foi campeão na Argentina jogando no Brighton. Tipo, isso realmente é besteira, tá ligado? Não caia nesse papo, tipo, simplesmente só não faz sentido. Mas, enfim, aqui ele decide sambar, ele que não foi convocado na primeira chamada do Ancelotti, mas nessa vitrine do Super Mundial, meio que torna quase que impossível ele não aparecer na próxima convocação. Vamos lembrar que o Ancelotti, talvez por ser ali amigo de longa data do Richarlison, já trabalhou com ele antigamente, levou o Richarlison para a seleção e, cara, dificilmente o Richarlison volta, não faz o menor sentido. E aí a gente tá vendo o Pedro também do Flamengo em toda essa confusão com o Filipe Luís, é outro possível nome que também com certeza não vai para a seleção, não agora no meio dessa muvuca toda. Então assim, o João Pedro, diante disso tudo, depois de estrear bem contra o Palmeiras, depois de entrar e resolver o jogo contra o Fluminense fazendo 2 gols e não poder comemorar nenhum dos... Desaprendi a falar. Nenhum dos 2 gols, porque ele era ex-jogador do clube, depois de não poder comemorar nenhum dos 2 gols, porque ele era ex-jogador do clube, ele aqui agora, podendo comemorar, decide sambar, o que me parece muito ser uma sinalização de samba, Brasil, seleção brasileira, estamos aí. E que lugar melhor para pedir essa convocação do que jogando bem no Mundial, fazendo gol de cavadinha na final, com uma tranquilidade ímpar. E assim, só para não parecer que pode ser meio do nada, esse mesmo samba, com esse finalzinho aqui, dando uma jogadinha na perna por cima, é do Ronaldinho. É bem Brasil mesmo, é uma clara referência, assim, eu não tô 100% chapando não, tá ligado? Existe um embasamento. Se você não tinha reparado nisso, o João Pedro meio que pediu a convocação dele, da melhor maneira possível, com classe, depois de meter um gol de cavadinha na final do Mundial, em cima do PSG, como se não fosse nada. Baita forma de pedir uma convocação. Depois, pessoal, o que a gente vai ter? O final do primeiro tempo. Cara, 3-0. O futebol é imprevisível. Assim, diversos outros esportes, quando existe um favoritismo tão grande, esse favoritismo, ele de fato acontece. Alguém é muito favorito, esse alguém ganha. A maioria dos esportes são assim, tá ligado? No futebol, mesmo existindo um claro favoritismo, cara, eu acho que a gente respeitaria mais o Real Madrid do que o Chelsea. Não porque o Real Madrid tá jogando bem, porque não tá, mas aquele bagulho de peso da camisa e tal. E não, o Real Madrid tomou 2 gols com, 8 minutos e 4 no total. O PSG, quando pegou o Real Madrid, ele fez um 4º gol, que é aquele do Gonçalo, mano, brincando, tocando bola dentro da área. O Real Madrid foi passado, assim, foi atropelado pelo Paris Saint-Germain. O Chelsea, que é um time que, vamos combinar, a gente dava muito menos por ele, ele vai lá e no primeiro tempo mete 3-0. Se eu não me engano, a Isabela Pagliari trouxe na transmissão a informação de que, desde que chegou o dinheiro quase que infinito do Al-Khelaifi, lá no começo, lá quando o Ibra veio, desde essa época, se eu não me engano, a informação é que essa é apenas a segunda vez que o PSG toma 3 gols
no primeiro tempo, em 45 minutos. Se de fato foi isso, é impressionante. Isso é mais um dos pontos que mostra o que fez o Chelsea hoje. Assim, deu tudo certo e esse cara em específico jogou muita bola, tá ligado? E esse outro, atrás dele, tá muito pedindo seleção, mais do que ninguém. Enfim, no segundo, o que a gente tem? Aliás, antes do segundo, eu costumo trazer os números, hoje eu trouxe até o print lá da Flash Score. O PSG do Luiz Henrique, ele até tinha 70% de posse de bola contra 30%. Mas as finalizações, 6-2. E um detalhe, cara, 6 finalizações, que é o que o Chelsea teve, nem é muito. O Chelsea, assim, ele ficou pouco com a bola, ele não finalizou tanto, mas de 6 chutes, ele conseguiu 50% de aproveitamento em gols. Tá ligado? Ele fez 3 gols com apenas 6 chutes. Então, é completamente impressionante. Assim, é um bagulho que ninguém esperava. Não dava pra gente imaginar isso, tá ligado? É talvez mais impressionante do que o 5-0 que o PSG fez na Inter na final da Champions. Talvez seja. Assim, fica aqui aberta a discussão. Comente o que você acha. Qual dos dois te impactou mais? Você esperava menos? Comente aqui. Fica essa pergunta para vocês. Agora sim, falando do segundo tempo, cara, já começa com aqui a grande defesa do senhor Donnarumma. E aí, o que acontece é o seguinte, a gente tem logo depois... Donnarumma não, meu Deus do céu, o Sanches pegando. O Sanches que, mais uma vez, ele é até colocado, os gringos até brincando, falando que ele virou Peter Cech. Assim, é aquilo que eu falei, cara, parece que quando tá tudo meio que coordenado pra dar certo, o bagulho dá certo. O maluco realmente tava no dia dele. O Sanches, cara, a não ser que ele mude daqui pra frente e continue jogando desse jeito meio que sempre, o que eu acho pouco provável, assim, o Sanches, como eu falei, hoje foi o dia dele. O cara realmente, ele fez a melhor partida da vida, tá ligado? Nesse dia. Impressionante. Depois, o que a gente vai ter já na reta final? O João Neves puxando o cabelo do Cucurella e aí sendo expulso. Primeiro que assim, o quão bizarro é esse lance, o quanto no ódio você tem que estar pra puxar o cabelo de alguém. Segundo que, talvez essa imagem aqui, essa expulsão, nos mostre como, por incrível que pareça, aquele time tão centrado, tão compenetrado do PSG, ele ruiu psicologicamente. O PSG, os caras que... Os mesmos jogadores que na final da Champions, o Hakimi fez gol, tá ligado? E teve cabeça pra não comemorar porque era contra o ex-time dele. O mesmo time que tem esse nível de foco chegou no final do jogo de hoje puxando o cabelo do adversário porque os caras já estavam completamente sem cabeça, expulsão completamente merecida que o PSG ganha, ou o PSG não, o Chelsea ganha e ainda ganha com homem a mais porque o outro time ficou completamente desfarelado, ficou em ruínas. E isso aqui talvez mostre isso. Cara, Chelsea campeão. E aí eu tenho que comentar com vocês, tá? Agora que o Chelsea meio que surrou o PSG na final do Super Mundial, o Dembélé mesmo assim ainda vai ganhar a bola de ouro? Cara, vai. E meio que tá certo, porque se não for ele, vai ser quem? O Cole Palmer? É pouco. Pô, fez uma baita final, é verdade, mas não faz sentido dar bola de ouro por causa só do Super Mundial, tá ligado? Agora, da mesma forma que, por mais absurdo que pareça, sim, eu acho que o Dembélé tem que ganhar, por mais que tenha aquele papo de, porra, o Neymar não ganhou, eu concordo completamente com isso. Mas vamos ser sinceros, o Dembélé foi, né, o melhorzinho que tem. Da mesma forma que o Dembélé, apesar dos pesares, merece ganhar ainda essa bola de ouro, o Vini Júnior também mereceu. E aqui do nada eu tô puxando aquela antiga pauta de Rodri e Vini Júnior. Por quê? Por que o Dembélé ainda merece? Porque principalmente na Champions, ele foi lá e foi o cara, tá ligado? Ele resolveu, ele ganhou os outros campeonatos, o Vini também fez tudo isso. E o Vini não ganhou a bola de ouro. Assim, não faz sentido. O Mundial é uma parada interessante e tal, mas em ano que não tem principalmente Copa do Mundo, a Champions é o fator mais determinante para decidir uma bola de ouro. E o Vinícius, ele não só ganhou, como ele foi com certeza o melhor do time dele. O Vinícius, ele foi até provavelmente mais protagonista do Real Madrid do que o Dembélé foi pro PSG, porque o PSG ele tinha um coletivo que funcionava melhor. Eu já falei e falo de novo que, assim, na verdade, o maior cara do futebol esse ano não foi o Dembélé, foi o Luiz Henrique. Tá ligado? Mas, mesmo assim, o Dembélé merece. E se ele merece, se de fato essa imagem aqui passar de ser uma montagem e virar algo real, se isso acontecer, o que eu acho que vai, o Vini também deveria ter tido esse privilégio. Esse privilégio não, esse direito, acesso a esse direito. Privilégio seria se ele não merecesse e ganhasse mesmo assim.
ele mereceu. O Vini tinha que ter tido esse momento dele, roubaram isso do moleque. Hoje é bem verdade que, por exemplo, no Mundial, o Vini jogou bem mal. O Vini foi muito abaixo. Mas naquele ano de 2024, não tinha ninguém, não tinha como o Rodri ter ganhado aquilo. Nem o Rodri, nem nenhuma outra pessoa. Talvez no último ano que o Messi ganhou, o Haaland merecesse mais do que o Messi. Apesar de que talvez mesmo assim, por causa da Copa, ainda o Messi merecesse mais. Mas enfim, o Haaland ainda tinha mais chance ali do que o Rodri com o Vini. Roubaram do Vini. Falando aqui mais uma vez sobre isso. Mas, dito tudo isso, ainda assim, sim, o Dembélé provavelmente vai ganhar. Agora, a gente vai ver pela primeira vez um ano de bola de ouro com um campeonato novo. A gente sabe que em ano de Copa, às vezes a Copa impacta tanto que o Modric ganha a bola de ouro, apesar do Cristiano ter feito tudo o que fez. Porque a Copa é isso. Agora, e a Copa do Mundo de Clubes? O normal seria pesar muito menos. Mas aí agora a gente vai ter a chance de ver o quanto que vai pesar de verdade o Mundial. Será que, só por causa dessa final, só por causa desse título, o Cole Palmer vai aparecer ali no top 5? No top 10, em que posição vai ficar? Porque, sinceramente, se ele aparecer no top 5, já seria um atestado de que a Copa do Mundo de Clubes está pesando muito. Porque antes desse campeonato ele definitivamente não merecia. Apesar de ter sido campeão da Conference lá e tal, não merecia. Então assim, no final do ano, quando tivermos a premiação da Bola de Ouro, a gente vai poder observar, a gente tem que ficar de olho para ver o quanto eles pesaram ou não essa Copa do Mundo. Com o Palmer no top 10... talvez até que vá. Com o Palmeiras no top 5, aí eles estão pesando demais. E o Dembélé provavelmente ganhará. Agora, outra pequena questão, cara, e o Estevão agora no Chelsea? O Chelsea ganha o campeonato e o Estevão tá indo para lá. Pô, legal que o Estevão vai chegar num time que tá com moral. Como eu falei, o PSG ainda tem mais moral, tá ligado? Mas o Chelsea, ele sobe um degrau, ele sobe um pouco de patamar, porque como eu falei, ganhar isso aqui é mais legal do que ganhar a Conference. Então o Chelsea já era campeão, já era quarto colocado da Premier League, mas agora ele ganha, né, uma impulsão a mais, uma moral maior. Só que aí, parando pra pensar aqui, vai ter espaço pro Estevão no Chelsea? A gente viu que o Chelsea nos últimos anos comprou muitos jogadores jovens, alguns deles até brasileiros. Eu tô falando do Andrei, que foi emprestado pro Strasbourg. A gente viu o Chelsea comprar muito jogador jovem e emprestar. Tudo indica que o Estevão não será esse o caso, de chegar e ser emprestado logo de cara. O Ângelo também passou por isso. O David Washington está no Santos hoje. Eu acho que o Estevão, ele chega com mais moral do que todos esses três que eu falei antes. Mas, cara, ele tem moral suficiente ou ele vai conseguir disputar titularidade? E se sim, onde exatamente? Porque o Estevão, ele é mais ponta direita, o Palmer às vezes é meio campista, mas também cai mais pela direita. Então assim, brigar com o Palmer é impossível. Será que vai caber Estevão e Palmer ao mesmo tempo? O Estevão vai ter que jogar um pouco do outro lado para competir com o Pedro Neto? Como é que vai ser? Você acredita que ele vai ter bola para ser titular nesse time, por mais que ainda tenha o Palmer lá? Vai outro perder vaga? Quem que seria esse outro? Porque o João Pedro não vai aparentemente, até porque são posições muito diferentes e o João Pedro dá indícios de que vai jogar muita bola. É claro que o João Pedro, ele tem o quê? 3 jogos pelo Chelsea. É tudo muito inicial ainda. Não dá pra gente cravar baseado em só 3 jogos, tá ligado? Sendo que não foram nem os 90 minutos, um deles ele entrou no decorrer e tal, mas não dá pra gente cravar que o João Pedro já vai ser titular absoluto do Chelsea. Parece que sim, mas não dá pra cravar. Mas de qualquer forma, o Estevão dificilmente disputa a posição com ele. O Estevão vai ter espaço no Chelsea? No time principal, eu imagino que sim. No time titular, aí eu já não sei, pelo menos não inicialmente. Eu acredito muito nesse moleque, mas eu fico curioso para ver se sim, na onde que ele vai se enquadrar nessa parada. Vai ter que mudar de posição? Vai ter que viver um pouco do que o Rodrigo viveu no Real Madrid? Aquela parada de, cara, eu jogo por um lado, mas tem o Vini lá, então vou me sacrificar e jogar em outro? Será que é isso que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Comente aqui. Enfim, pessoal, termina o Super Mundial. A gente volta agora com foco total no Brasileirão. Ontem já teve vídeo, eu nem vou te falar o que aconteceu com o Vasco, porque não foi legal, mas enfim, cara, um baita primeiro Super Mundial. Terminando, mostrando por que o futebol é legal. Porque, primeiro, o jogo é muito interessante, é da hora de ver um grande jogo assim, grandes atuações, e é da hora também perceber que, por mais que às vezes exista um baita de um favorito, isso talvez não apareça na prática. O futebol é muito foda. Enfim, senhoras e senhores, eu sou o Josão.
muito obrigado por você que assistiu toda essa saga desse primeiro Super Mundial aqui comigo. Eu fiz vídeo pra caramba e, cara, pra finalizar esse vídeo agora, eu queria dizer mais uma vez, se por acaso você ainda não me segue no Insta, me siga lá, está aqui embaixo o link na descrição, dá o follow lá na gente. É nóis, tamo junto, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu!